Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Mais uma aula da Escola da Fé. Graças a Deus, nós podemos estar aqui mais uma vez para trazer aquilo que está no coração da igreja, aquilo que nos edifica, aquilo que fortalece a nossa fé. Estamos conversando sobre o que os santos ensinaram sobre a Eucaristia. Já fiz o programa anterior sobre isso, mas é tanta coisa sobre a Eucaristia, porque afinal de contas a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? É o sacramento onde o próprio Deus está presente nele. Então eu vou, mais essa aula de hoje, desdobrar mais ainda sobre a Eucaristia, porque sabemos que a Eucaristia para nós é o ponto mais alto da nossa fé. O próprio Cristo que se faz presente, não só como banquete eucarístico que nos alimenta, que nos cura, mas também é o sacramento da salvação da humanidade, onde ele oferece ao Pai a sua vida em reparação dos nossos pecados, cumprindo a justiça divina. Mas vamos rezar primeiro, não é? O Mestre disse que sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós o fogo do seu amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, vamos então continuar a nossa reflexão importantíssima sobre o sacramento do matrimônio. Eu quero mostrar a você que o Catecismo da Igreja traz aqui, na segunda parte, quando fala dos sacramentos, traz um verdadeiro tratado sobre a Eucaristia. Você pode aí, quem tem o catecismo, você pode pegar aí a partir do parágrafo, vou até dizer para você onde é que começa aqui no catecismo. Olha, começa aí no parágrafo, só um instantinho. Olha, a partir aí do parágrafo 1322, o sacramento da Eucaristia. E vai até o parágrafo 1300 e... Deixa eu ver aqui, da penitência, Eucaristia. Começa no 1322 e vai até o parágrafo... É bastante coisa. Até o parágrafo 1419. Olha como é, quanta coisa tem aí. 1322 até 1419. Quantos parágrafos o Catecismo trata da Eucaristia? Bom, então eu quero, nessa aula de hoje, continuar aquilo que a gente já estava conversando na aula passada. Eu falava o que os santos ensinaram. Depois que eu colocar aqui o ensinamento de mais alguns santos, eu quero colocar aqui um resumo daquilo que o Catecismo traz, porque ele tem um resumo aqui muito assim substancial. Quero antes mostrar a você esse livrinho aqui, como preparar-se bem para comungar. A gente tem que se preparar para comungar. Santo Agostinho dizia, a gente tem que ter fome da Eucaristia. Se não tiver fome, se não tiver desejo, eu usava muito a palavra desejo. Se não tiver desejo, você não colhe os frutos da Eucaristia. Bom, depois tem aqui, onde é que nós encontramos o ensinamento dos santos. Aqui, olha, o ensinamento dos santos
e na escola dos santos doutores. Aqui são santos que não são declarados doutores, aqui só santos doutores, os 38 santos doutores da igreja. Bom, então nós temos muito material riquíssimo sobre aquilo que a igreja nos ensina. Bom, vamos continuar então colocando aqui mais algumas coisas daquilo que os santos nos disseram. Olha, eu peguei só santos doutores da igreja. São santos realmente que souberam ensinar com muita profundidade a doutrina. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja. São Bernardo era mais ou menos do ano 1150. Ele dizia assim, que quando Jesus está presente corporalmente em nós, pela Eucaristia, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos. Olha que interessante, né? Porque Santa Teresa d'Ávila dizia assim, onde está Sua Majestade, está toda a corte. Ou seja, onde Jesus está, Ele está sendo adorado pelos santos e pelos anjos. A gente não tem a consciência disso, mas olha que diz São Bernardo, é realmente algo fantástico, né? Eu me lembro que quando Dom João VI veio para o Brasil, porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e Dom João não queria entregar a coroa para ele, então Dom João veio para o Brasil. O que Dom João fez? Trouxe toda a corte com ele. Vieram não sei quantas caravelas, 10 caravelas, trazendo de tudo, né? Ou seja, onde está a majestade, está toda a corte. É o que Santa Teresa fala de Jesus na Eucaristia. Onde está, né, a Sua Majestade, está toda a corte. Bom, ele dizia, a Eucaristia é o amor que supera todos os outros amores no céu e na terra. O amor de Deus, né? Ele que se dá pessoalmente, né? É uma coisa impressionante, né? Um outro santo maravilhoso, doutor da igreja, São João Crisóstomo, né? Que foi patriarca de Constantinopla, morreu mártir no ano 407, perseguido pelos imperadores, né, cristãos de Constantinopla. Crisóstomo quer dizer boca de fogo. A pregação dele era uma coisa assim tão intensa que eu chamava o homem de Crisóstomo. É uma palavra em grego. Crisol é fogo, tomos é boca, palavra, né? Então, João Crisóstomo. Ele dizia assim, ó, quando comungamos, temos Jesus em nós como Maria Santíssima. Olha que bonito, Maria Santíssima, Nossa Senhora, recebeu Jesus um dia no seu seio, gerou Jesus. Então, olha a comparação que ele faz, né? Nós temos também essa graça de receber Jesus em nós quando a gente comum, como Maria recebeu. Outro santo doutor da igreja, famosíssimo, São Boaventura, contemporâneo de São Francisco de Assis, era franciscano. São Francisco o chamava de o meu bispo, né? Que São Francisco nem sacerdote não era, né? Era leigo, né? Chamava São Boaventura de o meu bispo. São Boaventura, ele dizia assim, ainda que friamente, aproxime-se da Eucaristia, confiando na misericórdia de Deus. Essa frase pode parecer um pouco estranha. Ainda que friamente, aproxime-se da Eucaristia, confiando na misericórdia de Deus. Olha, Santo Agostinho fala, eu tenho que me aproximar da Eucaristia com fome, com sede. Mas isso não quer dizer que você vai sentir Jesus ali. Muitas pessoas têm dúvida às vezes. Mas não vai, comunga na fé. Você está recebendo o próprio Cristo. Mesmo que você não sinta, mesmo que o seu coração esteja atribulado. Muitas vezes a pessoa está com o coração atribulado, um problema sério, um parente que perdeu, e não consegue sintonizar muito com a maravilha do mistério. São Boaventura fala, não tem problema, vai, comunga, né? Que você vai receber a fortaleza de Deus do mesmo jeito, né? Bom, ele diz assim que a missa, né, que é a Eucaristia, né, é a obra na qual Deus coloca sob os nossos olhos todo o amor que Ele nos teve.
né? Ele fala, é de certo modo a síntese de todos os benefícios que ele nos fez. A missa. Né? Porque a missa ali, a gente sabe o que é. Né? É a atualização, presentificação do sacrifício de Cristo no Calvário. É o amor de Deus por excelência, né? Que São Boaventura fala, é de certo modo a síntese de todos os benefícios que ele nos fez. Um outro santo que conhecemos bem, São Jerônimo, doutor da Igreja, aquele que traduziu, né, lá por volta do ano 350, 370, ele traduziu a Bíblia, né, do grego e do hebraico para o latim. Então tivemos a versão chamada Vulgata, né, que a Igreja usa até hoje praticamente, né? São Jerônimo ele dizia assim, nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa. Olha, gente, e o que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe, e que, entretanto, nos é necessário. Entendeu o pensamento de São Jerônimo? Na missa, que é a celebração da Eucaristia, ele fala, Deus concede tudo o que nós pedimos na Santa Missa. E o que mais vale é aquilo que nós nem sequer cogitamos pedir e que, entretanto, né, nos é necessário. A gente não sabe, na verdade, o que a gente... Né? São Paulo fala na Carta aos Romanos, né? Nós não sabemos rezar, nós não sabemos nem pedir. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, um pouco disso que São Jerônimo diz. Na missa, Deus concede a nós aquilo que a gente precisa e nem sabe que precisa. Né? Ele fala, se a gente, né, vive a missa devotamente celebrada, ele fala, muitas almas saem do purgatório, voam para o céu. Gente, olha, é um santo doutor falando, né? Quando a gente assiste uma missa devotamente. Por isso que em todas as missas a igreja tem aquele momento de rezar pelos mortos, né? Ele fala, uma missa celebrada devotamente, muitas almas saem do purgatório, voam para o céu. Sabe, eu gosto de colocar essas coisas que estão na boca dos santos doutores, porque aí a gente tem mais facilidade para entender, né? E para acreditar que trata de um santo doutor. Outro santo doutor que não há muita gente que conhece, São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno era um grande santo doutor da chamada Capadócia. A Capadócia era aquela região ali abaixo do Mar Morto. Dali, lá do século IV, dali tinha São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno. O que quer dizer Nazianzeno? É de Naziano. Naziano era uma cidade ali da Capadócia. Nazianzeno, né? Bom, São Gregório dizia assim que este pão do céu, a Eucaristia, requer que se tenha fome. Ele quer ser desejado. Veja, eu já falei isso aqui de Santo Agostinho, mas veja um outro santo doutor que repete isso. Este pão do céu requer que se tenha fome. Gente, o que é ter fome? Fome é uma necessidade orgânica, né? Você precisa de alimento. Então, a fome da alma também, né? Comunga bem quem tem fome na alma, ou seja, a sua alma está sedenta de alimento, a sua alma sente que ela é fraca para enfrentar os problemas da vida, fraca para enfrentar as tentações, as paixões desordenadas dentro de nós. Entende? Uma pessoa faminta, uma pessoa que, pelo amor de Deus, me dá um prato de comida, estou morrendo de fome. Ele fala, a pessoa que comunga bem é a pessoa que sente isso na alma. A pessoa que acha, a minha alma é forte, eu não preciso de Deus, nem deve comungar. A Eucaristia é para aquele que tem fome na alma. Ele fala, ele quer ser desejado. Veja, Jesus, gente, ele não é um oferecido. Você já reparou? Faz 2000 anos que Jesus está lá no sacrário. 2000 anos. Mas ele não vai bater lá na sua casa, lá e dizer assim, ó, vem aqui me ver. Não, ele é o rei dos reis, mas ele fica ali.
Ele quer ser desejado, ele quer ser procurado. Por que os sacrários estão vazios de gente? Às vezes eu entro na igreja, não tem ninguém lá no sacrário. Ele é pouco desejado. Hã? Sabe, é claro que a gente não vai poder ficar no sacrário ali o dia inteiro, mas você ficar ali 15 minutos por dia, pelo menos, meia hora por dia, isso significa que você de fato ama Jesus, que você tem fome dele, né? Você tem desejo dele. Né? Vejam, os santos, eles entenderam profundamente esse mistério. Outro grande santo, morreu mártir no ano 107, né? Santo Inácio de Antioquia, aquele que foi devorado pelos leões em Roma, que coisa impressionante, né? Na perseguição do imperador Trajano, logo depois de Nero, né? Trajano era terrível, né? Santo Inácio foi tirado lá de Antioquia, na Síria, trazido para Roma e foi jogado para os leões. Veja, ele é do primeiro século. Ele tem uma frase muito bonita que eu vou colocar para vocês depois do intervalo. Veja que maravilha. Meus amigos, de volta com a nossa Escola da Fé, eu quero lembrar você o seguinte, não esqueça da Canção Nova, né? Você que está bebendo todos esses ensinamentos aí da Escola da Fé, sabe quantos anos já tem a Escola da Fé? Cerca de 30 anos. Começou lá por 1994. Né? Quanto ensinamento maravilhoso você recebe aí. Olha, gente, eu encontro padres, vários padres que falam assim para mim, professor, quando eu era menino, eu assistia a sua Escola da Fé. Menino que ele fala 15, 16 anos. Tem um padre aqui no Colégio São Joaquim de Lorena, padre Daniel, né? Esse dia ele me procurou para falar para mim, professor. Ele é de Recife. Quando eu era jovem, antes de seminário, eu assistia a sua Escola da Fé. Depois tem um outro padre, ele chama Cristian Cassiano. Esteve aqui em casa esses dias, professor, eu quero vir na sua casa porque eu assistia a sua Escola da Fé quando eu era jovem. Esses dias eu vi o padre Christian Shankar. Eu assisti uma missa com ele e disse, professor Felipe, o senhor está aí? Que beleza, eu assisti as suas aulas da Escola da Fé antes de ser seminarista. Você está vendo que coisa valiosa a Canção Nova coloca no ar para você? E você não vai agradecer? Ah, Jesus ficou aborrecido quando ele curou 10 leprosos e só voltou um, né? A gente não pode ser ingrato com Deus. Por que você paga o dízimo aí na sua paróquia? Porque é ali que você recebe a Eucaristia, ali que você se confessa, ali que você recebe o sacramento do matrimônio. Então você tem que retribuir a Deus com o seu dízimo. A Canção Nova, a mesma coisa, entende? Então, não deixe de contribuir com a Canção Nova. A Canção Nova só é o que é uma rádio com mais de 40 anos, uma televisão com mais de 30, internet aí já beirando os 30, porque você ajuda a Canção Nova. E vai ter mérito diante de Deus. Um dia Deus vai te agradecer. Já nesse mundo e mais ainda no outro. Mas vamos em frente. Eu estava falando antes do intervalo que eu queria colocar aqui um pensamento. Para mim ele é importantíssimo, porque ele é do primeiro século. Santo Inácio de Antioquia. Bispo de Antioquia, o terceiro bispo. São Pedro foi o primeiro, depois teve um segundo. Parece que era Anastácio III Inácio de Antioquia. Foi preso na perseguição de Trajano, veio para Roma para ser jogado aos leões. E ele escreveu uma carta aos romanos, dizendo, não impeçam que os leões me devoram. Gente, que coisa impressionante. Ele fala, eu quero ser o trigo de Deus nos dentes dos demônios, porque aí eu vou encontrar o meu Senhor. Gente, e tinha gente poderosa que podia livrar ele. Ele disse, não, por favor. Gente, enfrentou os demônios. Olha o que esse homem disse. Presta atenção nessa frase. Esforçai-vos, portanto, por vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. Por quê? Vejam bem, quando realizais frequentes reuniões para celebrar a missa,
são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz seu malefício por vossa união na fé. Gente, uma frase do primeiro século. Eucaristia não, a missa em Eucaristia não foi inventada aqui depois de 1500 e pouco, não. Eu vou até repetir essa frase para você, né? Esforçai-vos, portanto, por vos reunir mais frequentemente. Por isso que é bom ir à missa todo dia, quem pode, para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. Porque quando realizais frequentes reuniões para rezar, para celebrar a Eucaristia, são aniquiladas as forças de Satanás. E se desfaz o seu mal por vossa união na fé. Veja, gente, que importante que a gente reunir para celebrar a Eucaristia. Por isso, meus amigos, é que a igreja celebra a Eucaristia todos os dias. Que coisa maravilhosa, né? Nossos irmãos protestantes não reúnem todo dia nas capelas dele, não nas casas dele. A igreja reúne 3, 4, 5 vezes. Aqui na nossa cidade, só numa igreja. Aqui tem 7 paróquias. Só na catedral. Tem missa às 6h15 da manhã, depois tem às 9 horas, depois tem meio-dia e depois tem 7 da noite. 4 vezes por dia. É para aniquilar as forças de Satanás. Eu acho que Satanás só não estraga mais o mundo e não perturba mais a igreja por causa disso. Bom, ele diz assim, essa carta ele escreveu aos Efésios, ele diz assim, nada há melhor do que a paz, pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Ele está falando da Eucaristia. A Eucaristia faz cessar a guerra das potências celestes, quer dizer, né, dos demônios, né? E também terrestres, quer dizer, dos homens maus, né? Bom, um outro testemunho sobre a Eucaristia que eu gosto muito é de São Cipriano de Cartago. Veja, gente, esse homem é do século II. Nasceu no século II, morreu no século III. Ele morreu em 258. São Cipriano de Cartago dizia assim, ele foi um homem que trabalhou muito pela unidade dos cristãos, né? Uma frase dele impressionante é aquela, quem não tem Deus por pai, quem não tem a igreja por mãe, não pode ter Deus por pai. Quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. São Cipriano de Cartago. Ele fala que em tempo de perseguição dos cristãos, que ele viveu a perseguição ali do Império Romano, que foi até o ano 313, ele morreu em 258, a perseguição atingiu todo o norte da África, né? Ele dizia que nesse tempo de perseguição, ele dizia assim, os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue pelo Senhor. Epístola 56 dele, número 1. Os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam ter força também para derramar o seu sangue pelo Senhor. Por quê? Porque era a época da perseguição. Nesse tempo aí, foi que Santa Perpétua e Santa Felicidade foram jogadas no anfiteatro de Cartago para ser devorada pelas feras. Então, o que dava força para eles? Bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também derramar seu sangue pelo Senhor. Gente, estou falando do ano 258, etc. Bom, eu já coloquei aqui bastante ensinamentos dados pelos santos. Eu quero colocar mais um que o Catecismo da Igreja traz aqui, que eu acho muito bonito. Veja, aqui no parágrafo 1381 do Catecismo, estou colocando para vocês verem como é que o Catecismo é bonito, forte, completo, né? Aqui tem um ensinamento, né? Em que a gente coloca aqui, São Cirilo de Alexandria, que também é do século II, III, São Cirilo de Alexandria, século III, mais ou menos por aí, ele declara o seguinte, falando sobre a Eucaristia. Não pergunte se é ou não verdade. Que verdade? Se a Eucaristia é realmente corpo, sangue, alma e divindade. Ele fala, não pergunte se é ou não verdade.
aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele que é a verdade não mente. Está aí, não é? São Cirilo de Alexandria. Essa citação está aqui no Catecismo, né? Está lá na patologia grega. E aí, o Catecismo traz aqui uma espécie de uma poesia dele, falando da Eucaristia, está aqui no parágrafo 1381, diz assim, olha que bonito. Com devoção te adoro, latente divindade, que sob essas figuras te escondes na verdade. Meu coração de pleno, sujeito a ti obedece, pois que em ti, contemplando, tudo ele desfalece. Todo ele desfalece. A vista, o tato, o gosto, certo, jamais te alcança. Pela audição somente, te creem com segurança. Creio em tudo o que disse, de Deus Filho, o Cordeiro. Nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro. Né? Falando exatamente o seguinte, não duvide daquilo que o Cristo falou. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, gente, eu quero aproveitar agora, né, já que a Eucaristia é, assim, o sacramento dos sacramentos, como já falei para vocês no começo, o catecismo, ele traz aqui um estudo profundo da Eucaristia. Então, eu quero fazer um resumo disso. Sempre o catecismo ele é assim, ele fala de um sacramento desdobradamente, depois ele dá um resumo. Então, eu quero aqui aproveitar com vocês e fazer esse resumo, porque aí ele resume tudo que ele ensina. Já que não dá para eu ler tudo, né? Mas eu quero pelo menos colocar o resumo. Então, começa aqui no parágrafo 1406, em que ele diz assim, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, né, tem vida eterna. Permanece em mim e eu nele. Ele está citando o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51 e seguinte, quando Jesus fez aquele discurso sobre a Eucaristia lá na sinagoga de Cafarnaum, né, na Terra Santa. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia e viverá por mim. O catecismo começa no resumo colocando essa citação. Depois ele diz assim, a Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Olha que bonito, na Eucaristia, né? Ele está dizendo aqui, Deus une toda a humanidade com Cristo. E pela celebração da Eucaristia, né, ele derrama todas as graças sobre o seu corpo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Ele derrama sobre o corpo da igreja as suas graças. Depois ele continua dizendo assim, a celebração da Eucaristia comporta sempre a proclamação da palavra de Deus. Sim, você vê na missa, sempre começa com a proclamação da palavra, né? A ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho. Veja, o agradecimento ao Pai. Eu acho bonito isso daqui, ó, né? Para a palavra de Deus, ele fala, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho. Tudo que nós recebemos de Deus, na missa, a gente agradece, através do próprio celebrante, que faz o papel de Cristo, oferecendo ao Pai o sacrifício. Por isso a Eucaristia chama ação de graças, né? Lá na Grécia, quando eles querem dizer obrigado, eles falam Eucaristou. Eucaristou, muito obrigado. Eucaristia quer dizer ação de graça. Depois ele fala a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete
litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Esses elementos constituem um só e mesmo ato de culto. Então, a palavra de Deus, a consagração, a ação de graças, tudo constitui um único ato de culto a Deus. Depois diz aqui, eu estou lendo o resumo do catecismo sobre a Eucaristia, só o resumo, para a gente fechar esse programa sobre a Eucaristia. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Memorial não quer dizer lembrança. Memorial quer dizer celebração, atualização. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. O que é a Páscoa de Cristo? A morte e a ressurreição. Isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. Olha o que o catecismo está dizendo. Obra esta tornada presente. Não é lembrança, não é multiplicação, é presentificação. Eu já expliquei isso daqui, mas é bom explicar de novo. Alguém pode pensar assim, mas peraí, mas Cristo morreu há 2000 anos, como é que vai tornar presente na missa a paixão, a morte e a ressurreição dele, a ascensão ao céu? Meu amigo, a teologia diz que existe uma palavra chamada, que fala da ação de Cristo, humana e divina, teândrica. Theos, do grego, quer dizer Deus, Anthropos, homem. Então, as ações de Cristo, elas são humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. As minhas e as suas ações se apagam no tempo, por quê? Porque nós estamos sujeitos ao tempo. Nós estamos sujeitos ao passado, presente e futuro. Deus não. Para Deus não tem passado nem futuro, para Deus é tudo presente. Você entendeu? Então, o Calvário continua presente. Porque o tempo não elimina, não apaga o Calvário. Então, na consagração, ele se torna presente. É uma ação teândrica de Deus. Muito bem, vamos para mais um intervalo, mas tem mais coisa para conversar com vocês. Meus amigos e amigas, estamos aí já no último bloco da nossa Escola da Fé. Hoje, encerrando o estudo sobre a Eucaristia. Aquilo que os santos nos ensinaram sobre a Eucaristia. E claro, eu vou completando também algumas coisas aí. E eu quero completar o que o nosso catecismo resume aqui sobre a Eucaristia, que eu já comecei no bloco anterior. Quero só antes dizer a você o seguinte, o catecismo tem um estudo profundo sobre a Eucaristia que eu já indiquei para vocês. Depois temos esse livrinho aqui, Como Preparar-se Bem para Comungar. É muito importante se preparar bem para comungar. A Eucaristia, Cristo está presente. Pode um ateu comungar, ele vai receber Cristo, só que não vai ter fruto. Por quê? Porque ele não tem as disposições necessárias. O que são disposições necessárias? Um coração purificado, a fé, o desejo. Entende? Se preparar bem. Depois fazer uma ação de graças bem feita. Bom, depois temos os livros dos santos que ensinam isso. Aqui, Ensinamento dos Santos, tem muitas coisas e também sobre a Eucaristia. Temos aqui na Escola dos Santos Doutores o que os 38 santos doutores ensinaram também sobre muitas coisas, inclusive sobre a Eucaristia. Então, tá aí, gente, não falta material para você aprender isso que é o ápice da nossa fé, a Eucaristia. Mas eu quero continuar aqui, eu estava lendo para vocês antes do intervalo, o que o nosso catecismo resume sobre a Eucaristia. Eu parei nesse ponto aqui. Depois, agora que vim para cá. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. Veja, a missa é o próprio Cristo que oferece através do sacerdote, que se torna,
agindo em persona Cristo pelo sacramento da ordem. Então ele fala, é Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno, da nova aliança, que agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. Por isso que não tem missa sem sacerdote. Por isso que nenhuma outra religião no mundo, por isso que não tem Eucaristia sem sacerdote. Por isso que nenhuma outra religião tem Eucaristia. Porque só a Igreja Católica tem o sacerdote que recebeu pelo sacramento da ordem o poder sagrado que vem de Jesus Cristo através dos apóstolos. Todos os outros bispos, entre aspas, não receberam esse poder sagrado, que não veio da sucessão apostólica. Entenderam? Então, o catecismo fala claro, é pelo ministério dos sacerdotes que Cristo oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente sobre as espécies de pão e de vinho que é oferecido, né? Que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Né? É o véu do sacramento. Jesus ele não pode se mostrar a nós como ele é, porque seria uma experiência assim que nós não aguentaríamos. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 30, fala assim, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Ou seja, seria uma experiência que a gente não aguentaria. Porque por causa do fulgor. Imagina, você não pode nem olhar para o sol ao meio-dia, assim, você pode até queimar as retinas, é perigoso, não faça isso. Né? Agora você imagina olhar para aquele que é o criador desses bilhões de sóis que existem no cosmos. A gente só pode ver Deus, para ver Deus tem que morrer. Né? Então, por isso que Cristo se esconde nesse pão. Né? Ele se humilha em se fazer pão para poder vir a nós. Essa é uma experiência que pouca gente percebe. É uma humilhação para Jesus. Você já pensou você se transformar num pedaço de pão? Ficar 2000 anos num sacrário, a igreja chama de prisioneiro dos nossos sacrários. Mas por quê? Para poder estar conosco. Para eu poder ir lá conversar com ele. Tem um santo que dizia assim, não há problema que você não resolva diante do sacrário. Claro, porque ali está o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, né? Nós temos que meditar essas coisas. Mas eu quero continuar aqui, o que o catecismo fala. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Tem que ser sacerdote, ele fala aqui, validamente ordenado. Hã? Claro, tem um sacerdote que foi ordenado, e ele é padre mesmo. Olha, ainda que ele celebre uma missa em pecado mortal, a consagração acontece. Por quê? Porque você sabe que todo sacramento, quem opera é diretamente Cristo. Vou fazer uma comparação. Tem uma caixa d'água e tem um cano trazendo água. Esse cano pode ser de ouro, esse cano pode ser de plástico, esse cano pode ser até enferrujado. A água vai chegar. Você entendeu? Porque a água não depende do cano, ela depende da fonte. E a fonte é Cristo. A teologia tem uma palavra, ex opere operato, que quer dizer o seguinte, realizado o rito, as condições são realizadas, o sacerdote é legítimo, a Eucaristia acontece. Por isso, gente, que não tem esse negócio, padre tal não é muito bom, será que a missa dele valeu? Valeu. Se ele é padre de verdade, ele quis fazer o que Cristo mandou, vale. Entendeu? Pode não ser, é claro, São Tomás de Aquino dizia assim, se você assiste uma missa de um padre que celebra bem, fervorosamente, São Tomás fala, você vai ter mais fruto. Então, é importante você assistir uma missa, o pessoal que assistia a missa do padre
Santo Padre Pio, saía, né, fortalecido na fé. Entende? Então isso é importante. Mas todas as missas elas têm o mesmo valor. E qual é o valor da missa? É infinito. Por quê? Porque a missa é o quê? É a oferta do sangue de Cristo, da vida. Então, a vida de Cristo é um valor infinito. Mas o fruto em nós depende de nós e também depende um pouco do celebrante. Então, se você pode ir numa missa de um padre que celebra bem e um padre que celebra não tão bem, vá na missa do padre que celebra bem. Não é só porque você vai sentir mais gosto, é porque você vai ser mais edificado. Entendeu? Estou lendo aqui o que o catecismo fala, né? Depois ele fala aqui, olha, os sinais essenciais do sacramento são o pão de trigo e o vinho de uva. O pão tem que ser de trigo, não pode ser de cevada, não pode ser de não sei, outra coisa, tem que ser, e o vinho tem que ser de uva. Se for vinho de uva, está valendo. Os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo entregue por vós. Esse é o cálice do meu sangue. Quer dizer, na hora da consagração já não é mais o sacerdote que fala, é o próprio Cristo que fala, pelo sacerdote. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue com sua alma e sua divindade. Veja, uma coisa importante que nem todos entendem. Cristo, tanto ele está presente inteiro no pão, como ele está presente inteiro no vinho. Embora fala corpo de Cristo e sangue de Cristo, mas o Concílio de Trento explicou que, por isso que uma pessoa que é celíaco é aquela pessoa que não pode com glúten, porque dá alergia. Então ele não pode comungar o pão, o pão eucarístico, porque ele é pão, né? Embora a substância não seja mais pão, a substância é Cristo, mas a espécie é trigo, então tem ali glúten. Então o que ele faz? Ele comunga só o vinho. Então o padre dá um pouquinho de vinho para ele beber. Comungou como se tivesse recebido a Eucaristia, entendeu? Isso a pessoa chama-se celíaco. Isso acontece. Então veja bem, Cristo, é por isso que a igreja distribui a Eucaristia só no pão. Quando é pouca gente, é fácil distribuir para todo mundo, então dá o pão e dá o vinho. Eu me lembro que todas as missas que eu assisti nos Estados Unidos, o padre dava a comunhão para a gente, depois o ministro dava o cálice para a gente beber um pouquinho. Só que lá, a missa é pouca gente. Não é como aqui que você tem 2.000 pessoas, aí não dá para você distribuir também o vinho, porque o vinho, se sobrar, você não pode guardar e ele estraga. Estragar o pão ou o vinho é uma profanação da Eucaristia. Então a igreja não pode fazer isso. Por isso que tem que se tomar todo cuidado para que uma hóstia não caia no chão, muito menos uma gota de vinho. Porque a hóstia você ainda pode pegar do chão, mas e o vinho? Mesmo que você enxugue ali, meu amigo, não vai sair tudo, você vai ter que lavar aquilo, enxugar aquela água. Por isso que a igreja, né, ela evita na distribuição também do vinho. Bom, o catecismo continua aqui dizendo o seguinte: enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados, dos vivos e dos mortos. Não é só dos defuntos, não, os pecados nossos também. E para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Benefícios espirituais e temporais. Certo? Veja quanta riqueza na missa, né? Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Olha aqui, parágrafo 1415. Não pode estar com pecado mortal. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição
no sacramento da penitência. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Eu já tenho notícia de padre que diz assim, olha, todo mundo aqui pode comungar. Eu já dei absolvição aqui. Meu amigo, isso não é verdade. O que o catecismo está dizendo? Quem tem pecado mortal não pode comungar. Tem que primeiro passar pela confissão. Ok? Sacramento, olha, vou ler de novo. Né? Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Parágrafo 1415. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Previamente a absolvição, quer dizer, não tem esse negócio, eu estou em pecado mortal, eu vou comungar, depois eu confesso. Não. Olha o que o catecismo está dizendo. Né? Sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Gente, essas coisas estão escritas aqui para a gente obedecer. Somos ou não somos católicos? Obedecemos ou não obedecemos à igreja? Entenderam? Gente, Deus leva a gente a sério sem levar Deus a sério. Depois diz aqui o catecismo, a igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração da Eucaristia. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez ao ano. É um dos mandamentos da igreja, né? Comungar pelo menos uma vez por ano, confessar pelo menos uma vez por ano. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. Quando o padre levanta a hóstia consagrada, é aquele momento para você adorar Jesus ali. Depois, quando ele levanta o cálice, adorar Jesus que está no vinho. Já falei que o vinho consagrado é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, quando o padre levanta a hóstia, tem que perguntar, que oração eu devo fazer? Esta, Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te louvo, eu te agradeço, eu te peço perdão dos meus pecados. É um momento de adoração, de louvor. Ok? Visto que Cristo mesmo está bom, já coloquei isso daqui, aí ele fala assim, a visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, né? Um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Gente, adorar o Senhor, né? Lá no sacrário. Veja, sinal de amor a Cristo, sinal de devoção, sinal de fé. Está aí. Dom Bosco dizia, você quer muitas graças, vá muitas vezes ao sacrário. Quer poucas graças, vá poucas vezes. Não quer graça nenhuma? Não vá nunca. Está aí. Assim eu encerro essa nossa aula sobre a Eucaristia. Agradeço a vocês que assistiram essas 2 aulas sobre a Eucaristia. E peço a algum sacerdote, diácono que estiver nos acompanhando, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.